Eu sou o Luiz e vou apresentar para vocês o artigo Vigiar, Punir e Escolher, Nascimento da Prisão Estética Escolar. Como coautora, nós temos a professora doutora Leda Guimarães, que é a minha orientadora de doutorado. Este artigo mostra o caminho metodológico para a construção preliminar do estado da arte de uma investigação de doutorado em andamento. A metodologia usada foi a busca exploratória alimentada por determinados repositórios, e os descritores foram YouTube, videoclipe, Foucault e cultura visual. Os resultados demonstram que existem trabalhos relacionados ao tema da investigação, mas que estão concentrados na comunicação e sociologia. Nenhum trabalho com viés voltado para a cultura visual foi ainda localizado. O estado da arte pode ser definido como trabalhos de caráter bibliográfico que procuram mapear as produções acadêmicas sobre assuntos diversos em determinados períodos, com o objetivo de perceber a forma como um tema específico está sendo analisado por pesquisadores, os seus aportes teóricos que os fundamentam, as suas análises e as metodologias utilizadas. É uma investigação aprofundada em determinados repositórios, utilizando determinadas palavras-chave que, no viés de pesquisa deste artigo, estão ligadas à escrita da tese de doutorado em andamento. O título, ainda provisório, do trabalho de doutoramento é Vigiar, Punir e Escolher. Nascimento da prisão estética escolar. Recepção das visualidades dos 3 videoclipes mais acessados de YouTube brasileiro entre 2018 e 2020, por alunos da rede pública em processos formais e informais de aprendizagem. Ressalto que considero a cultura visual como uma emanação dos estudos culturais, surgidos a partir da década de 80, resultando uma transmutação epistemológica reativa ao cenário de mudanças globais. É um campo de estudos que abarca fenômenos culturais diversos, incluindo o videoclipe, sendo considerado por Martins uma maneira mais contundente de descrever e caracterizar a cultura visual como campo emergente, transdisciplinar e transmetodológico, que discute e trata arte e imagem não apenas pelo seu valor estético, mas principalmente buscando compreender o papel da imagem na vida da cultura. Assim posto, a cultura visual não se furta de observar e tentar compreender situações da hipermodernidade, como as redes sociais, percebendo que o uso de tecnologias cibernéticas, principalmente durante a pandemia do Covid-19, explodiu em todo o mundo. Dados coletados pelo Global Web Index diz que até janeiro de 2017 o Brasil contava com 140 milhões de usuários de internet, sendo a rede social YouTube a mais acessada, com 63% dos brasileiros fazendo uso regular da plataforma. Hoje, o acesso às redes sociais continua crescendo durante a pandemia. O YouTube é o líder com 84%, seguido pelo Instagram, 54% e Facebook, 41%. O impacto do uso da tecnologia na educação formal e informal será grande, pois as aulas estão sendo ministradas de forma remota e há uma explosão de lives com variados temas. A mensuração disto demorará alguns anos até se esclarecer como essa mudança de paradigma educacional se materializou. A metodologia empregada foram palavras-chave que esperei encontrar trabalhos que dialogassem com a investigação em curso: videoclipe, cultura visual, YouTube e Foucault, que é o principal teórico utilizado nesta investigação. Essas palavras foram identificadas como extensões
para uma investigação que utiliza o cyberspace como forma de consumo de visualidades presentes no ranking do YouTube. A partir delas, provavelmente os capítulos da tese serão estruturados, considerando que estou na fase preliminar da definição do sumário, sem perder de vista que muitas prováveis mudanças quanto às palavras-chave poderão ocorrer durante o aprofundamento teórico que dará base para a construção da tese. Decidi concentrar os meus esforços para obter uma visão ampla do que já existe para cada descritor, e assim utilizei vários repositórios como fonte de informações. Limitei o resultado para o número de trabalhos que dialogavam com o meu, em até 5 trabalhos, já que estou pesquisando vários descritores em muitos repositórios. Futuramente, esta busca poderá ser refinada, resultando na inclusão de novos trabalhos e a retirada de outros que atualmente estão nas listas. Na nuvem de descritores, nós temos as palavras cultura visual, YouTube, Foucault e videoclip. Percebi que deveria usar palavras-chave que representassem a ideia da investigação, não exagerando no número de descritores, pois uma busca extensa não atenderia ao prazo disponível e poderia incluir trabalhos que não agregariam à tese. Ao largo dessa constatação, ampliações destes resultados serão implementados até a redação final do estado da arte, buscando constantes atualizações. Estou consciente que esses upgrades no estado da arte são esperados e desejáveis. A busca foi feita em janeiro de 2021 e os resultados encontrados foram buscados nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Na tabela 1, mostro alguns trabalhos que foram armazenados no Mendeley do pesquisador. Então, são alguns livros, alguns artigos que considero de fundamental importância e para a fundamentação teórica de toda essa tese que está sendo construída. Na tabela 2, eu mostro Foucault e videoclip dentro do PPGA-CV, que é o nosso programa de cultura visual ao qual eu estou ligado. Alguns trabalhos mostrando aí videoclipe, YouTube, Foucault, cyberspace e até Sociedade da Vigilância. Tabela 3, nós temos na revista Visualidades, que também está ligada ao programa, o descritor videoclip, com alguns trabalhos muito interessantes. Na tabela 4, também na revista Visualidades, nós temos alguns trabalhos falando sobre Foucault, né? Tabela 5, BDTD, descrevendo alguns trabalhos sobre videoclip, também muito interessantes. Cultura visual também se faz presente no BDTD, com 5 trabalhos, dentre vários que foram pesquisados, como cultura visual, cyberspace, por exemplo. Na tabela 7, nós temos o BDTD, mostrando alguns resultados para YouTube. Da mesma forma, Foucault aparece no BDTD, nesse estado da arte. Lembrando que Foucault é o filósofo que dá todo o embasamento para esse trabalho, essa investigação em curso. No Cielo, nós temos alguns trabalhos falando sobre videoclipe e também, já na tabela 10, acerca de cultura visual. Não poderíamos deixar de fora esse embasamento teórico. Na tabela 11, continuamos ainda com o Cielo, falando e descobrindo o que nós já temos escrito sobre YouTube. Na tabela 12, Foucault, só que agora no Cielo.
Tabela 13, nós buscamos dentro da CAPES, dentro do repositório da CAPES, videoclipe e cultura visual. Cada um desses com 5 trabalhos que foram escolhidos como os que mais dialogassem com a investigação em andamento. A tabela 15 mostra o YouTube na CAPES também. Foucault na CAPES aparece na tabela 16. Na tabela 17, no Google acadêmico, nós temos alguns trabalhos falando sobre videoclipe, e esses trabalhos, eles tanto podem ser artigos como livros, dissertações, teses. Na tabela 18, continuando no Google acadêmico, nós temos o estado da arte da cultura visual e YouTube na tabela 19 no Google acadêmico. Na tabela 20, nós temos o Foucault dentro da investigação do repositório do Google acadêmico. Considerações finais: esse levantamento preliminar do estado da arte dos seguintes descritores: videoclipe, cultura visual, YouTube, Foucault, dentro do recorte de 5 anos, de 2015 a 2020, demonstrou que existem trabalhos escritos que atendem aos descritores referidos, mas que o desenvolvimento do estado da arte considerada pode ser incrementado ou incrementada por investigações específicas na cultura visual. Esta lacuna deverá ser preenchida nos próximos anos, quando os pesquisadores se debruçarem sobre os efeitos da Covid-19 em 2020 e 2021 e seus impactos na educação formal e informal, na tecnologia cyberspace e incremento da sociedade de vigilância. Lembro que este levantamento de trabalhos relevantes será feito até próximo da escrita final da tese, que pode mudar drasticamente o panorama até aqui exposto. Em contraposto à nuvem de descritores apresentada no início desse estado da arte, apresento agora um diagrama esquemático de como observo os descritores depois do levantamento do estado da arte, acrescido de alguns descritores que foram considerados conectados às palavras vasculhadas. Então, nós temos educação, abarcando cultura visual e Foucault, esses dois termos abarcando videoclipe, cyberspace, sociedade da vigilância e YouTube. Percebe-se que o estado da arte iniciado auxiliou-me a ter clareza de onde cada descritor poderá estar na tese. Avaliei que Foucault e a cultura visual estariam conectados entre si e com todos os outros descritores, em diálogo constante com a educação, já que a tese se concentra na educação, sendo os principais suportes teóricos desta investigação. Integrados entre si, dentro do círculo traçado, coloquei os descritores que estão ligados diretamente ao meu objeto de investigação, que seria o videoclipe, ancorado no cyberspace, delimitado pela sociedade da vigilância e utilizando a plataforma YouTube como materialização dos videoclipes estudados. Este diagrama foi o resultado da extensa busca que fiz em 7 repositórios diferentes, complementares entre si e desafiadores em diferentes níveis na utilização da ferramenta de busca avançada. Percebi que os resultados apontam para uma concentração em ciências humanas e ciências sociais, com resultados expressivos em artes também. O descritor videoclipe, que considero a matriz da pesquisa, possui muito material para ser desvendado, inclusive por autores de renome internacional. O refinamento dos resultados que interessem a investigação em andamento será constantemente revisado, proporcionando leituras mais próximas ao tema tratado. Em resumo, este exercício de busca e refinamento de descritores em repositórios escolhidos mostrou-se extremamente interessante e me levou a resultados inesperados.
Agora sei onde estão e quais são os trabalhos que mais dialogam com a minha investigação. Muito obrigado.